como vencer a mentalidade de vitimismo e assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e pela nossa vida. Ótimo. Responsabilidade, ela é tanto essa habilidade de responder, quanto esse responsare. Essa capacidade que nós temos, Bia, de casarmos conosco mesmo. Ai, que interessante. Eu posso revisitar a minha vida e eu posso entrar numa comunhão profunda e sincera comigo mesmo. Isso é responsabilidade, esse responsare. Eu preciso a todo momento me lembrar de quem eu sou, do que eu estou fazendo nesse mundo, do que de fato me cabe. Então, ser responsável é agir de forma ativa, atualizando essas potências, essa habilidade de responder, mas é também esse modo de, olhando para si, me lembrar de quem eu sou. Fazer esse casamento. É estar sempre voltando à sua essência. Revisitando a essência. Para a gente não se perder, porque se não tiver um farol, claro, tem horas que a gente se perde. Claro. Baila na curva, né? Como claro. A gente brinca. Mas você falou uma coisa, nunca tinha pensado de responsabilidade como essa origem da palavra, né? Responsare. Responsare, de se revisitar, né? Se a gente fizer isso de alguma maneira, e eu acho que todo mundo tinha que fazer isso pelo menos 5 minutos por dia. Claro, um exame de consciência, claro. Porque senão a gente não consegue. A gente vai se perdendo da gente mesmo, aí fica muito difícil. Exato. E a gente vira presa muito fácil, né? Para polarizações, para movimentos de massa, para dominações, né? Aí vão surgindo os salvadores da pátria e tudo, né? Quando na realidade a gente tem que, independente de qualquer coisa, a gente tem que seguir nossa essência. Exato. Né? Então fazer essas paradas, esses exames de consciência, ao menos uma vez ao dia, né? Esses 5 minutos que a Bia colocou, me lembrando de quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, como que eu tenho vivido o meu dia, quais foram os pontos em que eu traí a minha biografia. Traí a mim mesmo, eu não fui fiel. Sim. Ou seja, eu não vivi o casamento que eu deveria ter vivido comigo mesmo. Quais foram os pontos de traição que eu tive comigo? Quais foram os pontos em que eu acertei e levei adiante aquele projeto existencial que eu tinha, né? Então, essa é uma forma de vencer o vitimismo. Com certeza. Porque eu vou me cobrando, eu vou me colocando em primeiro plano. Eu vou entendendo que essa vida me foi confiada e sou eu e mais ninguém que precisa torná-la algo que o valha. É interessante, né? Porque se a gente pensar, somos 8 bilhões de seres humanos. Ninguém é igual a ninguém. Exato, é lindo Algum isso, sentido tem nisso, né? Perfeito. Por que as pessoas não são iguais? Poderiam ter sido feitas em escala, né? Sim. Mas então tem 8 bilhões de sentidos a serem realizados. Perfeito. Tem gente que não realiza, ok, mas tá faltando. Fica faltando. Fica faltando. Claro. Cada pessoa que não realiza seu sentido influi na vida como um todo. Sim. Não tenho dúvida disso. Sim. Como funciona esse sistema? Deve ter uma opção de variantes pi. Mas eu acho que sempre está faltando. Eu acho assim, existe uma energia tão superior que eu não saberia definir, que nem acho que é definível por nenhum ser humano, mas que não faria 8 bilhões de pessoas diferentes do nada. Perfeito. Ou para nada. Perfeito. Eu não consigo entender isso. Perfeito. Tem gente que fala, mas qual é? Não sei. E como ele é também, não sei. Mas isso não impede de eu acreditar. Ótimo. Né? Essa coisa, mas não é provado cientificamente. Eu nunca vou provar. Porque seja como for, isso é uma coisa imaterial. A ciência está mal e porcamente provando o que é matéria. Isso. Se é imaterial, da matéria, se antecede a matéria, se antecede tudo. Né? Sim. Então assim, e eu não sei e isso não me abala. Porque eu tenho amigos, falam assim, você pode ter essa fé nesse negócio, me explica, me convence. Eu falei, eu não tô querendo convencer ninguém. Por sinal, nessa altura da vida, eu tô querendo que essa energia acredite em mim. Ótimo. Que eu acredito nele já, nele, nessa, seja o que for. Eu tô querendo saber se eu tô cumprindo meu papel. Perfeito. É o que eu quero saber. No final dessa história. Isso. Como é que eu fiz? E aí? Eu tô indo bem? Não tô indo bem? De vez em quando eu me questiono isso. E também não tem o menor problema de não ter resposta. Que a gente sente. Sim. E vai caminhando, né? Sim. Ótimo. Victor Frankl vai falar que todos nós deveríamos nos questionar sobre 3 pontos. Ele vai usar uma estrutura ternária de um rabino, Rabino Hillel. O Rabino Hillel se perguntava, se não eu quem?
se não agora quando, se só por mim mesmo, quem sou eu? Essas 3 indagações, elas norteiam, deveriam nortear a nossa vida, né? Norteiam uma vida valorosa. Diante das situações, eu deveria constantemente me perguntar, se não eu, quem? Ou seja, isso é para mim, isso me cabe, isso me convoca, esse verbo, esse logos, ele está me provocando, ele está me questionando. Eu sou um ser único e irrepetível, essa situação é única e irrepetível, essa situação nunca mais voltará a acontecer. Nesse momento, sou eu que devo responder, sou eu que devo fazer. Então, se não eu, quem? Se não agora, quando? Dá a ideia dessa temporalidade. Eu não posso ficar prorrogando, porque algumas coisas precisam ser feitas de imediato. Ou eu faço agora, ou nunca mais aquilo será feito, né? E se eu fizer só por mim mesmo, quem sou eu? Se eu fizer só pensando nos meus interesses pessoais, mesquinhos, que tipo de gente eu vou me tornar? Se eu não viver isso enquanto autotranscendência, enquanto esquecimento de si, enquanto uma entrega generosa ao outro, ao mundo, que tipo de pessoa sou eu? Porque para Frankl, a pessoa humana é um ser que busca algo a realizar, alguém a quem amar e Deus a quem servir. A vida acontece sempre nesse movimento de saída, né? O ensimesmamento gera neurose, gera frustração, né? Gera vazio existencial. A autotranscendência nos promove, porque nós somos feitos para isso, né? Então, essa responsabilidade, esse exame de consciência, essa constatação de que eu sou único e irrepetível, me colocam diante dessa vivência autotranscendente. Eu preciso me entregar a algo, eu preciso realizar algo nesse mundo, né? Isso me cabe, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma missão. É isso que me mantém de pé. E para Frankl, de fato, assim, nenhum homem conseguiria permanecer vivo por mais um dia se não tivesse uma, assim, noção, ainda que top, de que a vida espera algo dele. Porque senão a morte, o suicídio, assim... Seria a regra. Seria a regra. E não a exceção. Exatamente. Né? É lindo. Eu acho isso de uma beleza que eu não consigo entender quem não olha essa beleza. Mesmo que a pessoa não acredite em nada. Mesmo assim, a vida é um fato. Sim. Sim. Deslumbrante. A vida é um fato. Né? Mas... cada um com seu Perfeito. Cada qual. Exato. Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.